Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Estamos finalizando a leitura da carta de Paulo aos Romanos e te convido a me acompanhar na leitura do capítulo 16, que é o último capítulo da carta. Depois eu vou trazer um panorama geral de toda a epístola, amém? Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu querido Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa de Aristóbulo. Saúdem meu parente Herodião. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saúdem a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdem Rufo, eleito do Senhor, e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples, pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso, me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples no que diz respeito ao mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu cooperador, manda saudações, assim como Lúcio, Jasson e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto e o tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Cristo Jesus, para sempre. Amém. Irmãos, essa carta
aos Romanos, ela não se trata apenas de uma explicação sobre a salvação. Ela é também uma revelação do coração de Deus para toda a humanidade. A carta aos Romanos foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta do ano 58 depois de Cristo, quando ele estava em Corinto, e esta carta foi enviada a uma das igrejas de Roma que Paulo ainda não conhecia pessoalmente. Mesmo assim, Paulo escreve o que talvez seja a exposição mais completa do Evangelho em todo o Novo Testamento. Em Romanos, somos conduzidos por uma jornada que começa mostrando a miserável condição humana. Paulo mostra que judeus e gentios estão igualmente debaixo do pecado. Não existe um justo sequer. A lei revelou o pecado, mas não possui poder para salvar. Então, no centro da carta, resplandece a maior verdade do Evangelho. A justiça de Deus é revelada em Cristo Jesus e recebida pela fé. Aleluia! O homem não é reconciliado com Deus por seus méritos, suas obras, suas regras ou religiosidade, mas exclusivamente pela graça manifestada na cruz. Glória a Deus. Entretanto, Romanos não termina na justificação. Paulo conduz o leitor para uma vida transformada pelo Espírito Santo. O mesmo Deus que declara o pecador justo, também o santifica. O Evangelho não apenas muda o nosso destino eterno, ele transforma a nossa natureza, a nossa mente e a nossa maneira de viver. Existe também uma dimensão profética nessa carta. Romanos anuncia que Deus está formando um único povo, judeus e gentios, enxertados na mesma oliveira, unidos em Cristo. Em um tempo em que muitos procuram um evangelho mais adaptado ou adaptável aos desejos e costumes humanos, Romanos nos chama de volta ao fundamento, ao arrependimento, à fé, santidade e obediência. A carta aos Romanos confronta o orgulho, confronta o orgulho religioso, destrói a autoconfiança humana, né, a autoconfiança da carne e exalta unicamente a suficiência de Cristo. Ela nos lembra que ninguém pode se gloriar diante de Deus, porque tudo provém da sua maravilhosa graça. Graça essa que não é licença para pecar. A graça de Deus é o poder que nos conduz a techuvá, ao retorno. Sim, fazer um caminho de volta ao Pai, gerando vida e frutos que glorificam a Deus. Se pudéssemos resumir Romanos em uma única frase, arrisco dizer que seria: o Evangelho é o poder de Deus para salvar, transformar e conduzir um povo à glória de Cristo Jesus. Quem lê Romanos com o coração aberto não encontra apenas argumentos teológicos. Encontra também um convite para morrer para si mesmo, viver pelo Espírito e participar do grande propósito de Deus de revelar seu Filho às nações. Glória a Deus. Que ao estudarmos esta carta, não busquemos adquirir apenas conhecimento, mas que possamos permitir que o Espírito Santo grave essas verdades em nossos corações. Porque Romanos não foi escrito apenas para ser lido e compreendido. Ele foi escrito
para transformar vidas. Que o mesmo evangelho que incendiou o coração de Paulo também venha a queimar em nós, no amor por servir, no amor pela verdade, pela santidade e pelo reino de Deus. Amém, igreja? Convido todos a ouvir os demais áudios postados no YouTube do Tropa para terem uma ideia da dimensão de esclarecimentos do que essa carta aos Romanos nos proporciona na caminhada da fé. Convido também a lerem as meditações postadas no grupo do Techuvá. Shalom, shalom e Deus abençoe poderosamente cada um.